Até vocês dão ok aí no bate-papo. Ok. Então, começar. Bom dia, Zé Gabriel. Tudo bom? Então, vamos continuar com, né, o estudo da sociedade da Mesoamérica, com a segunda, assim, a segunda não importância, mas na ordem que estamos estudando, que é a sociedade maia. Aí me ocorreu uma pergunta que poderia surgir, que é o seguinte: por que de todas aquelas sociedades que nós vimos, né, o que existiram na Mesoamérica, Olmeca, Toltecas, Zapotecas, por que a gente estuda especificamente os astecas e os maias? E, primeiramente, é porque a gente tem que fazer um recorte. Né? O que é o recorte? A gente tem que escolher o que é que vai ser colocado no conteúdo. E como o material que temos mais em quantidade é justamente o da sociedade asteca e da sociedade maia, então não é que fica mais fácil, mas fica mais rico de se estudar. Segundo que ainda persiste, né, ainda, né, no México, na América Central, resíduos dessas duas sociedades, tanto asteca como maia. Mesmo com a conquista espanhola, com toda a violência que foi, ainda hoje a cultura mexicana, a cultura da Guatemala, Belize, tem um forte débito a essas sociedades. Como eu falei, mesmo sendo reprimido seus cultos, mesmo sendo reprimido toda a sua existência. Segundo, de todas aquelas sociedades que nós, né, vimos que existiu aí, né, nessa região, os astecas e os maias, eles praticamente foram os últimos que legaram esse conhecimento. Então, através de conquistas, através de encontros, de guerras, de comércio, as duas sociedades que persistiram até um pouco antes da chegada dos espanhóis e até a chegada dos espanhóis foram justamente essas duas, os astecas e os maias. Então, os astecas, com as suas conquistas e a sua confederação, né, vários estados, né, várias civilizações, várias culturas que eram debitárias, pagavam tributo aos astecas, no caso mexicas, né, por volta de 1400, 1500, um pouquinho antes da chegada dos espanhóis, e os maias a mesma coisa. Quando os espanhóis chegam, os maias já tinham entrado em declínio produtivo e já tinham, vamos dizer assim, desabitado as cidades-estados que vamos estudar hoje. Então, praticamente seria isso. Né? Essas duas sociedades foram as que mais tiveram duração, no caso dos maias, quase 1500 anos ou mais. Né? Começou quase no mesmo período do Segundo Império Egípcio, por volta de 1500, 1000 antes de Cristo, e foi até 1400 depois de Cristo. E os astecas, no caso os mexicas, herdou todo esse aparato dos zapotecas, dos toltecas, que praticamente desapareceram antes, né, da conquista asteca, mas que foram incorporados o calendário, os ritos culturais, deuses, mitologia foram incorporados por esses, né, pelos mexicas, né, depois chamados de astecas. Já vimos astecas, hoje vamos ver os maias. Então, primeiramente, o que diferenciava os maias dos astecas? Enquanto o asteca, a sociedade asteca, né, o mexica, chamada asteca, era uma sociedade em que se baseava em confederações de Estado. Né? O que seria confederações de Estado?
vários grupos, né, várias civilizações, vários povos, né, que pagavam tributos aos astecas, e nesse pagamento de tributo havia uma correlação de forças. O Estado que cooperasse, logicamente, que a força asteca era menor daquele Estado que reagisse contra os astecas. Há indícios que os maias também entraram em choque contra os astecas, mas não chegaram a entrar em guerra propriamente dita, porque a civilização maia já estava em declínio quando os mexicas ocupam o Planalto do México e a cidade de Tenochtitlan, no Lago Texcoco. Então, quando os astecas estavam na sua grande expansão, os maias já estavam em declínio. Houve conflito, mas não uma guerra realmente que as crônicas falam. E quando os espanhóis chegam, os astecas estavam no seu auge, praticamente. Então, a sociedade maia, diferentemente dos astecas, ela se organizava em cidades-estado. O que são cidades-estado? São cidades autônomas, né, que cobram tributo de comunidades e que têm a sua autonomia, têm a sua relação com outra cidade, né, de independência ou de autodependência, autoindependência. Ou seja, ela tem a sua independência, mas cria uma relação de força com outra cidade. Mas, normalmente, elas são autônomas, independentes, e o que liga essas cidades é a cultura, a religião e a língua falada, no caso dos maias, seria o Quichua, né, o Nahua, que era uma língua praticamente falada por todo Planalto do México, né? O Nato, até para pronunciar é difícil, Nautuatli, que era a língua que ainda hoje populações, principalmente no sul do México, falam. Então aqui a gente tem um registro de uma cidade-estado, né, que a cidade em Palenque, que fica na Guatemala, se não me engano. E vejo que a cidade é cercada de floresta. Então, a grande dificuldade que temos no estudo dos maias é que grande parte das cidades-estado elas foram engolidas pelas florestas. E isso é um dado importante porque uma região de floresta ela é extremamente infértil, no sentido de produção de milho, né, de produção de gêneros agrícolas. Daí o desmatamento, né, quando se quer produzir, quando se quer fazer uma agricultura extensiva. Então, no caso dos maias, né, a região era a região de floresta e que, apesar do milho e o cacau, né, com seus grandes produtos, né, os principais produtos dessa região, vai chegar um momento que o solo vai se esgotar e com esse esgotamento a cidade não tinha o que cobrar, não tinha como cobrar tributo e muito menos ainda a população produzir algo que servisse de subsistência e pagasse ao domínio dessa cidade-estado. Aí temos, né, aquele calendário, né, um quadro sinótico que a gente já viu desde os astecas, mostrando né, os períodos que essas sociedades que estavam no Planalto do México e no sul do México, a Península do Yucatán, alguns se trocaram, né, ou pelo menos foram contemporâneos, e outros não. Então veja que os maias, o primeiro lá em cima, praticamente ele tem um período contínuo, né, quando ele volta 1000 antes de Cristo, né, alguns dados colocam bem mais, né, 1400 por aí, e vai até 1400 depois de Cristo. O declínio maia mais ou menos a partir do século XV, 1420, a gente não tem a data precisa, mas vejam que enquanto os olmecas, né, eles têm o seu período e entre o declínio desaparece, né, os teotihuacanos, os toltecas, né, que vão, né, ser englobados pelo que a gente chama de mexicas ou astecas. Então vejam que praticamente os maias foram que teve o maior período, o mais longo, mais contínuo e praticamente ele bebeu na fonte, né, teve contato com todas essas sociedades que habitavam a Mesoamérica. Aqui também esse mapinha que nós já vimos, né? Então a região dos maias seria ao sul do México,
a chamada Península de Yucatán, desce um pouquinho para as florestas de Belize, Guatemala e, se não me engano, ela chega um pouquinho não sei se é El Salvador, Nicarágua. Mas vejam que é uma região extremamente grande, é uma região que tentava se chegar tanto no Golfo do México, no Oceano Atlântico, como do outro lado, o Oceano Atlântico, né? E do outro lado, o Oceano Pacífico. E o que caracterizou a sociedade maia, né? Principalmente nessa região havia um forte comércio, né? Tanto com o Planalto acima, onde eles tiveram contato com as outras sociedades, né? Com as outras civilizações que apareceram e desapareceram. E quando os astecas, que ficam aqui mais ao centro, né, quando eles vão se tocar, praticamente já não existia as cidades-estado maia, já tinham entrado em declínio. Aí tem a região, né, que pega Guatemala, né, e México, e pega ainda El Salvador, Belize e Honduras. Então, uma região extremamente grande dessas cidades-estado. Ao norte aqui nós temos o Planalto do México, né, que é a região dominada pelos mexicas ou astecas. Aqui mais um pormenor da região dos maias. E o interessante é que, enquanto os astecas, nós tínhamos uma capital, tínhamos um centro de poder, que era a cidade de Tenochtitlan, que é a atual México, né, na região do México. Os maias, nós vamos ter várias cidades, né, várias cidades, e não havia um período em que uma fosse mais poderosa que a outra. Havia um período em que uma se destacava mais, principalmente pelo comércio, mas sempre com um equilíbrio de forças muito grande. Se pensou-se que o declínio dos maias se deveu por a quantidade de cidades, elas serem autônomas e entrar em guerra entre si. Embora houvesse, né, um conflito muito grande, né, e uma tensão muito grande entre essas cidades, o principal interesse dela era na produção agrícola e no comércio. Então, os maias se destacaram mais pelo comércio do que realmente na produção em larga escala, na produção gigantesca para, né, essa subsistência. Comparando com os astecas, não, eles tinham uma produção de milho, eles tinham uma produção de batata extremamente grande, extremamente superlativa. Já os maias, não. Certo? Eles tinham uma produção menor, mas em compensação eles tinham um rico comércio. Então, as principais cidades, né, onde se encontra na Península do Yucatán, Uxmal, Tulum, essa Chichen Itzá é uma famosa porque foi encontrado um sítio arqueológico quase intacto, onde há, né, uma pirâmide do Sol, parece muito quando se pesquisa na internet, e também há um suposto não, não seria um campo de futebol, porque é um campo de sacrifício, mas há registro de jogos com uma bola, na realidade a cabeça de algum prisioneiro. Então, essa violência sistemática que a gente vê nessas populações, na verdade, é uma violência de civilização. Por que violência de civilização? Porque a civilização precisa cobrar tributo, ela precisa mostrar poder, ela precisa estar presente. E normalmente são sacrifícios, são forças ligadas à religião e o sacrifício religioso, né, cerimonial. Não quer dizer, né, que não nos estranhe essa extrema violência. Mas por quê? Toda civilização, né, principalmente civilizações do tributário, né, Egito, Mesopotâmia, havia esse sacrifício. Não havia tanto quanto o que nós vamos encontrar na Mesoamérica, mas havia esse sacrifício que era um sacrifício ritualístico. Certo? Então, o que vai caracterizar principalmente a política maia, certo? É essa organização em cidades-estados. Então, cada cidade-estado ela tinha seu centro administrativo, seu centro religioso, eram muradas, o que é
pouco estranho, porque a gente não consegue, né, devido a, vamos dizer assim, a floresta ter tomado os principais sítios arqueológicos. Quando a gente vai procurar no mapa, né, como vai procurar na internet ou fotos, raramente aparecem cidades muradas. Mas as cidades eram muradas, eram defendidas. Há autores, né, que chamam os maias de os gregos da América. A gente vai ver a sociedade grega era formada por cidades-estados independentes, né, autônomas, mas interdependentes, e o que unia elas eram a religião, a língua, a cultura, né, e a forma de pensar. No caso dos maias, segue o mesmo princípio. Nós tínhamos as cidades-estado, né, Uxmal, Palenque, Chichén Itzá. Essas cidades, elas tinham um poder que restringia-se à sua área murada, ou quando se expandia para o comércio, ou quando se expandia para a guerra. Certo? Então, essas regiões, essas cidades-estado, elas tinham, né, por princípio maior, o comércio. Né? Lembrando sempre, o comércio ele define um tipo de organização onde você necessita de rotas comerciais, você precisa de uma paz, né, de certa forma duradoura, e uma organização matemática muito avançada, ou pelo menos necessária para o comércio. Então, do mesmo jeito que os astecas, né, eles tinham um cálculo matemático extremamente ajustado para as necessidades agrícolas, os maias tinham um cálculo matemático necessário para as necessidades mercantis. Por isso, quando vamos ver o número decimais, o número zero, cálculos, né, que só chegariam na Europa depois de 1500, os maias já tinham esse domínio por causa da sua atividade de comércio e de um calendário extremamente ajustado pela necessidade do domínio da natureza. A gente que trabalha, né, quem trabalha com agricultura, precisa que o calendário seja ajustado às estações do ano, né, às intempéries, então tem que ser extremamente organizado. Então aqui é justamente a ruína de Chichén Itzá, que se não me engano é a pirâmide do Sol. Não se assustem, não se enganem quando começarem a falar, não, mas a pirâmide é formada por 365 degraus. Na verdade, os monumentos, a pirâmide, os templos, eles serviam como um laboratório astronômico, todos. Por quê? Porque precisava desse conhecimento para a agricultura. Não era uma agricultura em que você plantava apenas tubérculos. Né? Não era uma agricultura de raiz, como se diz. Era uma agricultura que, além de agricultura de raiz, você tem uma agricultura de grão. Então, puder me ajudar, qual seria a categoria do milho? Não sei se entra na mesma categoria do trigo. Né? Que do trigo você tem a farinha, você vai criando outros insumos, como se diz, né? Materiais para produzir outros produtos. Então, no caso da cidade, do templo, ele tinha toda uma organização astronômica, mas por causa disso, que precisava dessa organização. Então, não foi nada dos astronautas ou dos seres extraterrestres esse domínio. Era um domínio prático, uma necessidade, né, do dia a dia. Então, é a pirâmide do Sol, se não me engano. Né? Aqui é a cidade de Tikal. Outro elemento que, quando você vê as fotos, vê as imagens, não aparece muito, era a dependência de água. Não havia água em Yucatán, no sentido de rio. Toda a água era por poços. Então, raramente você encontra uma cidade à beira do rio, uma cidade como o Egito, né? Uma sociedade que foi criada às margens dos grandes rios, né? Mesopotâmia.
o Egito, essas grandes, o hindu, né, a sociedade hindu, com o Ganges, o rio Indo, não havia grandes rios. Então, toda a água ela era subterrânea ou de poços ou lagos. Lembrando que a cidade do México era em cima do lago Texcoco, né? Então, essa necessidade da água, né, vinha não pelo rio, mas por poços, por fontes. É difícil a gente ter essa comparação geográfica com que vocês viram provavelmente com o Egito e a Mesopotâmia, né, os grandes rios, né, e as civilizações ribeirinhas ou marginais, não no sentido de marginal bandido, mas marginal de estar à margem desses grandes rios. Então, aqui, a cidade de Tikal, né, novamente, né, as cidades elas se organizavam autonomamente. Quanto à sociedade, as sociedades tributárias elas seguem sempre aquele padrão, né, ou pelo menos né, elas seguem tirando as particularidades de cada sociedade. Você tem uma casta, né, um grupo ligado à religião, aos sacerdotes, à realeza e também ao exército. Esse grupo controla através da religião, né, do medo místico, né, da força do conhecimento e, juntamente com isso, com o apoio, né, e a força militar. Né, o mesmo podemos falar dos maias, dos astecas, dos incas que vamos ver nas próximas semanas. Então, o poder religioso ele está associado diretamente ao poder militar. Aliás, em sociedades antigas, né, ou principalmente sociedades tributárias, essa relação entre política, religião, sociedade, não há uma separação clara. A gente vê isso porque a gente está estudando depois, né, e consegue separar aqui e ali. Mas quando você entra mais a fundo, vai vendo o registro, as crônicas, né, sobre o determinado período, isso fica mais difícil. Então, a sociedade, ela tinha os detentores, vamos dizer assim, da riqueza, que era justamente os líderes da cidade-estado, né, normalmente uma realeza, mas não uma realeza imperial, mas uma realeza da cidade, né, hereditária. Tínhamos, né, juntamente com essa realeza, um grupo de sacerdotes. A partir desses sacerdotes, nós tínhamos o domínio do templo e do controle do tributo através do exército. As terras comunais, né, o que são terras comunais? É aquelas onde as comunidades agrícolas trabalham e pagam tributos. Então, não é correto falar que o agricultor era escravo. Não. Nessas sociedades tributárias, o agricultor, praticamente, a terra pertence à comunidade. E essa comunidade paga tributos porque a terra, por ser um bem divino, você tem que pagar, né, a quem representa a divindade aqui, que são os sacerdotes. Se não quiser pagar, vinha o exército, vinha a força militar para cobrar a pulso, né? Quem eram essa classe que dominava, né, perpassava tanto a realeza como o sacerdote, eram chamados putunes, né, ou putunes, que eram justamente os comerciantes. Na realidade, o nome Maia vem dessa classe, né? Você tinha o Rama Putune Maia, que era essa classe que ganhava poder tanto pela cobrança de tributos como pelo comércio feito. O comércio era feito por trocas, mas depois de um tempo utilizou-se padrões para o comércio. Né? Utilizava muito a semente de cacau. A gente fala que é dinheiro, não é bem dinheiro, era utilizado como uma calibragem do valor. É calibragem. Para você ter uma moeda, você tem que ter um valor para essa moeda, né, que a gente chama de lastro. Então era usado, a referência era o cacau, era usado também a artose, não, acho que é o jade, que é um tipo de pedra,
né? Extremamente importante, também para o corte. Não havia o ferro, os maias, os astecas, e não conheciam o ferro. Quando os espanhóis chegam, esse vai ser a grande dificuldade da resistência. Os espanhóis chegam com ferro, fogo, né? Como se diz, né? A conquista da América se deu, né, pelo ferro, pela pólvora e pelos germes, né? Pelas doenças. Foram as três, vamos dizer assim, as três máquinas para a conquista espanhola. Aqui a gente tem um desenho, né, do que seria essa sociedade maia. O que me incomoda um pouco aí é aí embaixo ter os escravos. Na realidade, o escravo, né, ele deve ser incorporado à comunidade agrícola, certo? A escravidão, ela só vai ter um fator, né, vamos dizer assim, de riqueza nas sociedades mediterrâneas, que a gente vai ver depois. Na sociedade tributária, você tinha um escravo que a gente chama de escravo doméstico, escravo por dívida, escravo por guerra, mas quem produzia realmente, quem era a força motriz, né, da riqueza, era o agricultor em comunidades. Não, eu não tenho registro de qual seriam essas comunidades nos maias. Nos astecas, a gente tinha que era o calpule, né? Estão lembrados da aula retrasada. O calpule, ele equivaleria aos nomos ou spati lá no Egito. Então não havia terra, o dono da terra. Né? Havia a comunidade que utilizava aquela terra e, por utilizar, ela tinha o direito, né, à subsistência e pagaria um tributo ao templo, ao templo ou à cidade-estado. Então aí só me incomodou um pouquinho essa base aqui, né, que eu colocaria numa coisa só. Então quem produzia não era o escravo, quem produzia eram as comunidades, que nos mais não existe uma definição clara para essa população, esse grupo. Já nos astecas não, nós temos os calpuli, né, os calpulec no caso, que eram aqueles que trabalhavam nas terras comuns. Certo? Então, hoje a gente fecha a, a Mesoamérica com essas duas sociedades, maias e astecas, e eu coloquei uma, uma tarefa de hoje, né, para a semana que vem, que ela foge um pouquinho o que seria mais específico dos maias. Eu coloquei semana passada, que é um fato que está ocorrendo muito atualmente e que passa por esse conhecimento dessa sociedade, que é justamente o que essas sociedades da Mesoamérica e andina, né, elas eram vistas como pré-colombianas, ou seja, elas eram quase que pré-históricas. Elas só passaram a existir a partir do momento que elas foram conquistadas, né, e integradas ao chamado mundo ocidental pelos espanhóis. Isso a ferro, pólvora e germe, né, e vírus, doença. Então, a tarefa que eu passei ela é um pouquinho mais da opinião de vocês. Porque quando a gente tem conhecimento do que existiu aqui, do que nós tínhamos aqui, né, e como isso foi, de certa forma, destruído, conquistado, começou-se a haver um questionamento sobre as estátuas, né, sobre os conquistadores, né, a homenagem feitas àquelas pessoas que supostamente, né, eram, vamos dizer assim, homenageados e agora são questionados justamente por esse conhecimento que se tem das sociedades anteriores. A gente chama mais Mesoamérica e não sociedades pré-colombianas, porque colocava elas como pré-colombo, né? Ou como aqui no Brasil a gente usava muito pré-cabralinas, ou seja, antes de Cabral, como se a América ela só existisse a partir desse confronto. Então, o texto que coloquei pega um pouquinho a sociedade andina, mas serve para toda a América no geral. Isso começou em
1992. Por que 1992? Era a comemoração para os 500 anos, né, da chegada de Colombo nas Ilhas Bahami. Hoje, se não me engano, é na Bahamas. E começou-se, no México principalmente, né, a se negar essa comemoração. O México se negou, em 1992, a comemorar a conquista da América, né, essa chegada de Colombo. Não houve nenhuma comemoração. Praticamente só houve na Espanha a comemoração. O México se negou. E aí isso foi se espalhando por toda a região latino-americana, principalmente de língua espanhola. No Brasil tivemos, em 2000, a comemoração também de 500 anos da chegada de Cabral, que não teve a mesma repercussão, teve reação, sim, teve, né, gente contestando, né, até a questão do se é conquista, né, se foi descobrimento, toda uma, uma discussão histórica que é extremamente relevante, porque, como eu sempre falo, não adianta a gente estudar os maias, os astecas, pelos maias, pelos astecas ou pelos que eles construíram. A gente vai ver os incas também, depois vamos ver os tupi-guaranis, a ocupação indígena aqui no Brasil. E isso é importante para a gente ter essa dimensão de que a história é feita, né, do atual, né, de hoje. Mas esse hoje, ele é reflexo justamente de toda uma visão que se tem do passado. Eu, particularmente, como estudante, eu nunca vi maias e astecas, a gente não via. Ou quando via, via depois da conquista europeia. Ou seja, primeiro via a conquista e depois via os astecas e os maias. Ou seja, só a destruição, que era a pergunta que nós fazíamos. Né? Por que a gente vai estudar os astecas pelo viés de que eles foram destruídos? Como é que a gente vai entender que 25 milhões, né, de habitantes perderam, vamos dizer, começaram a se desestruturar por causa de 125 espanhóis? Como é que entra na cabeça isso? A partir do momento que você entende a estrutura, entende a geopolítica, principalmente, e como esses povos estavam organizados, fica mais claro e você vê que, na realidade, não foi um descobrimento. Né? Foi uma sistemática conquista, uma sistemática guerra, né, de conquista. Certo? Então, a atividade ela passa por esse viés. Gostaria da opinião de vocês. Coloquei um material sobre, né, a derrubada da estátua de Colombo, se não me engano foi no México, mas também ocorreu no Chile, também ocorreu nos Estados Unidos. Várias cidades começaram a derrubar as estátuas e colocar no lugar os chamados líderes indígenas ou líderes astecas, e aí vai depender de cada região, ok? Então, faça a atividade, que vale como presença também, tá bom? Essa aula vai estar gravada, eu vou colocar lá. Semana que vem, já vamos trabalhar com os Incas, certo? Embora seja aula assíncrona, e de hoje a 15 a gente se encontra novamente. Beleza, pessoal? Tchau, tchau, boa semana. Tchau, Kalina, tá bom? Boa semana para vocês. Vou fechar aqui, tá? Tchau, Lucas. Tchau, tchau.